Meu nome é Glauco Barbalho e nesse vídeo eu vou falar sobre conservação e manutenção de facas e lâminas, sobre oxidação, ferrugem, os tipos mais comuns de aço. A gente vai fazer umas experiências aqui com oxidação com essas facas que eu preparei. Então, o que é aço? Aço é ferro mais carbono. O ferro ele é extraído do minério de ferro e o carbono ele está presente em tudo que é orgânico na natureza, né? Inclusive os seres humanos. Para que o carbono? O carbono ele serve para que quando a gente faz um tratamento térmico chamado têmpera, ou seja, a gente aquece o aço e esfria bruscamente, ele vai endurecer o aço, vai permitir que a gente tenha, no caso das facas, um fio durável. Quando a gente fala assim, faca de aço carbono, fica uma coisa assim até para a gente pensar, porque aço tem que ter carbono, então faca de aço carbono, então talvez ficasse melhor dizer assim, faca de aço com alto teor de carbono, ou seja, com um grau de dureza mais alto. E o aço inox? Bom, aço inox é o seguinte, é o aço que tem cromo. Quando tem na liga do aço carbono e mais de 10,5% de cromo, então a gente tem o aço chamado inox. No Brasil, que eu acho que esse é o único lugar onde tem esse nome de inox, aço inoxidável, é uma coisa também para a gente pensar direitinho, porque não é inoxidável, tudo oxida, né? O que é oxidação? Oxidação é quando um determinado material ele perde elétrons, um elemento ele perde elétrons, então é chamado de oxidação. Isso ocorre normalmente na presença de oxigênio, então tudo oxida, mas no caso do aço inox, o que é que acontece? Quando tem cromo na liga do aço, o cromo ele oxida antes do ferro e cria uma película invisível que impede ou minimiza a oxidação do ferro. Então ele não mancha. Então nos Estados Unidos você vê numa faca que você compra que tem stainless steel. Stain é mancha, né? Stainless menos mancha ou sem mancha, aço com menos ou sem mancha. A gente vai fazer umas experiências aqui com a oxidação de alguns tipos de aço. Na liga dos aços a gente tem aqui carbono, tem manganês, silício, enxofre, fósforo, cromo. Então eu preparei aqui algumas facas com aços diferentes, né? Então eu tenho essas duas facas que eu preparei justamente por essa experiência, que essa é um aço de aço 5160, chamado aço mola, e está polida. Essa aqui também é de 5160, mas ela foi pré-oxidada, ela está meio cinza assim, porque ela foi pré-oxidada em percloreto de ferro. Essa é de um aço 15N20, é um aço que tem níquel, que tem um teor de níquel mais alto. E esse aço é um dos aços que é usado para fazer damasco, né? Que é aquela parte cromada, a parte brilhante do damasco. Ela é com esse aço 15N20, a outra aço é um aço de alto teor de carbono, que normalmente é 1070, 1080, 1090. E essa faca de aço inox 420, que é um aço mais simples inox que existe, que é o que a gente tem mais barato, que a gente trabalha aqui, que muita gente critica, mas eu vou falar sobre ele. Essas duas facas aqui, essa de 15N20 de aço e essa de aço inox, elas estão em uso na minha casa há um tempo. Essa aqui há mais de 2 anos, essa aqui há uns 3 meses. E a gente vai ver como é que ela se comporta. Essa faca aqui, eu coloquei ela aqui porque é uma faca que eu tenho há mais de 10 anos, é uma faca não foi eu que fiz, é uma faca de uma fábrica famosa, uma faca excelente, que eu já usei muito e para absolutamente tudo, e que, como dá para ver, o cuidado foi zero, ou seja, ela chegou num estágio aqui de pátina e de oxidação que isso aqui não sai de jeito nenhum, mas que é o que acontece quando a gente não conserva a faca, mas ela funciona perfeitamente bem. E para mim está excelente. Bom, então a gente vai fazer umas experiências de oxidação e ver como ele se comporta aqui. A gente vai agora colher um limãozinho para a gente cortar e ver como é que fica. Então, vou pegar esse limãozinho galego aqui para a gente fazer a experiência. Vou pegar o outro. Bom, então a gente vai cortar esse limão com todas elas, vai deixar sujo para ver o que acontece. Então, começando com a 5160 polida. Sujeirinha nela aqui. 5160 com percloreto.
15N20. Inox 420. Agora a gente vai esperar um pouco e ver o que acontece. Você já pode dar uma olhada aqui com percloreto, que ela já está começando a formar uma pátina, tá vendo? Ela mancha praticamente imediatamente. Bom, a gente vai esperar um pouco, eu vou cronometrar o tempo aqui e daqui a pouco a gente mostra novamente. Bom, então se passaram 10 minutos e aqui a gente vai ver o efeito de 10 minutos do limão sobre os tipos de aço. Então, eu esqueci de falar que para ser considerado aço com alto teor de carbono, ele tem que ter no mínimo 0,6% de carbono para ser considerado alto teor de carbono. Então, o primeiro deles é o que? O 5160, o aço mola polido. Já vê que manchou um bocado. 10 minutos apenas de limão. Com percloreto também manchou um bocado também. O 15N20 ele manchou diferente, mas também manchou. E o inox 420 não manchou nada. Então eu vou limpar com um papel aqui pra gente ver como é que ficou. Como é que fica. Então, esse é o efeito de limão 10 minutos apenas. Então, com o tempo, vai formando desenhos aqui, vai formando pátinas, se a gente não fizer nada. Ou seja, se a gente simplesmente lavar a faca assim, e guardar assim, ele vai formando, vai manchando cada vez mais. Então, eu vou mostrar como é que eu limpo as facas depois do uso, né? No caso aqui, só com 10 minutos, mas a gente vai ter uma ideia de como é que dá para limpar. Para limpar, eu vou usar uma bucha de prato normal. Essa aqui é uma de alta abrasão que vem no supermercado, mas pode ser da comum, daquela que é amarela e verde mesmo. Então, inicialmente, eu vou limpar com detergente e água, usando a parte macia. Se sair, tá bom. Se não sair, eu vou usar essa parte áspera. Vai arranhar a faca, mas acredito que vai sair a maior parte das manchas. Bom, então essa pia aqui é a pia da oficina, então a gente vai fazer aqui, como eu disse, primeiro detergente comum, água, pelo lado do dorso da faca, né, para não se cortar. Então eu só com a parte macia já saiu alguma coisa, mas ficaram as manchas, né? Ficaram algumas manchas. Então agora eu vou passar a parte mais áspera, vai arranhar a faca um bocado, mas acredito que vai sair mais manchas ainda. A gente pode passar mais, vai sair mais. Então agora a 5160 com pré-oxidada com percloreto para a gente ver como é que vai ficar. Também ficam manchas. No caso do percloreto eu acho até interessante, no caso formando o que chama de pátina, né? Essas manchas aqui a gente pode ir deixando e vai ficar um monte de manchas. E eu pessoalmente acho interessante, mas se quiser, aí no caso a gente vai, se passar a parte áspera, a gente vai tirar a pré-oxidação do percloreto e vai tirar também algumas manchas. Não vão sair todas, mas ok. 15N20. Já passou direto a parte áspera, né? Foi, passei direto a parte áspera.
O inox que não está manchado. Só água. Bom, então aqui não teve nenhuma limpeza depois daquela que eu fiz. Está do jeito que está, ficaram algumas manchas aqui, mas o objetivo é demonstrar assim, o que acontece com cada um desses tipos de aço. E a gente vê que o aço inox, mesmo um aço inox simples, como 420, ele não mancha. Aí a pergunta é, por que a gente não faz todas as facas de aço inox? Porque não vai manchar. Bom, o aço inox, principalmente esse, ele atinge um grau de dureza depois da têmpera muito menor do que essas outras facas. O que é que isso acarreta? Acarreta que a gente tem que afiar a faca mais frequentemente. Ou seja, eu no uso diário de casa, essa faquinha aqui eu tenho que afiar ela uma vez por semana. Enquanto que essa aqui de 15 em 20 é de uma vez por mês, de 15 em 15 dias, dependendo do uso, mas ela demora muito mais, ela mantém muito mais o fio. Por quê? Porque ela atinge um grau de dureza maior, como também as de 5160, elas também atingem um grau de dureza muito maior do que a inox. Aí é uma questão de preferência. A pessoa vai usar uma faca que não mancha e que vai precisar estar afiando mais vezes, ou uma faca que mancha e que vai estar afiando menos vezes. Se a gente, voltando a falar sobre essa condição dessa faca aqui, se a gente não fizer tratamento nenhum, não limpar, não tiver cuidado, ela vai ficar assim, vai ficar praticamente preta e realmente muito manchada, vai continuar funcionando, vai continuar podendo ser afiada, mas ela não vai ficar bonita. Quer dizer, bonita eu acho bonita assim também, mas tudo bem. Então o objetivo aqui é simplesmente mostrar o efeito e como fica cada uma dessas facas. Tem casos extremos, por exemplo, tem clientes que a pessoa pega a faca, faz um churrasco, não limpa absolutamente nada, coloca dentro da bainha, deixa uma semana, quando chega na semana seguinte, passa uma água, vai usar novamente, realmente a condição de oxidação, ela chega a um ponto que ela vai enferrujar mesmo, ou seja, essas com alto teor de carbono, elas vão enferrujar, elas podem até corroer uma parte da faca. Então, como é que a gente faz depois de ter limpado, depois de ter tirado as manchas no ponto que a gente quiser? O que é que a gente faz? A gente vai secar a faca bem seca, a gente pode usar um papel toalha, secar bem seco mesmo, e colocar um óleo para proteger a lâmina. Um pouquinho de óleo só, e vai guardar a faca. Se ela tiver um estojo, vai guardar no estojo fora da bainha, porque a bainha também, ela tem, se for de couro, ela tem, no processo de fabricação do couro, ela tem um sal, que não é bom estar em contato com a lâmina. As minhas bainhas eu coloco uma camada de resina por dentro, mas mesmo assim eu aconselho a guardar fora do estojo. Então, a gente protege, no caso das full tang, a gente coloca um pouco de óleo aqui também e guarda a faca assim. Esse secar a faca antes do óleo é bom secar bem seco, porque se a gente coloca o óleo, como eu coloquei aqui, sem secar direito, o óleo pode manter uma camada de água, umidade aqui, entre a lâmina e o óleo, e que vai acontecer de oxidar também. Então é secar bem seco e colocar o óleo. Para quê? Para que o oxigênio não fique em contato direto com o aço e oxide. Então esses são os cuidados que a gente tem que ter para poder manter uma faca da melhor maneira possível, ok? Eu espero ter sido útil esse vídeo e até a próxima.